Apenas um toque, eu sou o pastor Armando Bonfim e eu quero bater um papo com você aqui sobre um assunto muito interessante que está rolando para lá e para cá e tem muita gente tomando isso como palavra de Deus. E eu quero te dar um toque, que, entende, esse versículo que eu não sei onde que acharam, não faz parte da palavra de Deus. Qual é a palavra, Armando? É essa aqui, ó. Deus exalta os humildes. Isso não está na Bíblia. Isso não faz parte da Bíblia. O problema é que tem um monte de gente, até dentro das igrejas, aliás, até nos púlpitos, tem até músicas, não é? Que fala que Deus exalta os humildes. Deus não exalta os humildes. Porque, queridos, o que tem de humilde na terra é uma enormidade. Já pensou se Deus fosse fazer isso para todo mundo? Todo humilde, aparecer humilde, Deus vai lá e exalta ele. Não, não é assim. E o problema é que tem alguns filhos de Deus que, porque ouve isso e tem isso no coração, acaba ficando bravinho com Deus. Ah, tu não está vendo que eu estou sendo humilhado e o Senhor não exalta os humildes? Não, Deus não exalta os humildes. Olha o que está escrito aqui em Mateus 23, versículo 12, é apenas um toque, está escrito assim, ó: e os que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e os que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Deu para você entender? Que não tem nada a ver de você estar passando algum problema, alguma dificuldade, seja na área financeira, na enfermidade, ou problema familiar, Deus vai me exaltar porque eu estou sendo humilhado. Não. Está fora, esse negócio não existe, isso não é de Deus, isso não é palavra de Deus, te ensinaram errado, não tome isso. E a Bíblia diz que os filhos do Senhor perecem por falta de conhecimento, da palavra do Senhor. Então eles soltam essa história no ar, como por exemplo, há um monte de gente que fala, como está escrito na Bíblia, não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade de Deus. Onde está escrito isso? Aonde você viu escrito isso? É bem verdade que nada na terra acontece se Deus não permitir. Deus rege sobre tudo. Deus é Deus sobre todas as coisas, mas a gente precisa olhar para a palavra. Então a Bíblia está dizendo aqui que se alguém quiser se exaltar, vai ser abatido. Mas se alguém se humilhar diante do Senhor, a palavra diz, diante do Senhor, esse será exaltado. Deixa eu fazer só apenas um comentário rápido aqui sobre José. Ele foi vendido. Os irmãos tentaram matá-lo. Os irmãos não tiraram essa ideia de matá-lo, venderam. E aí, a palavra do Senhor diz que ele foi lá para o Egito. E lá no Egito, esse moço foi humilhado. A mulher de Potifar queria ele. E ele não quis. Então, a palavra do Senhor diz que por conta disso, ele foi lá para o cárcere. Lá dentro, Deus era com ele e ele ficou como o líder ou a pessoa que estava cuidando de tudo. E lá a palavra de Deus diz que caiu lá o copeiro e o padeiro e contaram o sonho para ele. José poderia falar para os dois, não me vem com essa história de sonhos, porque foi por conta disso que eu acabei caindo aqui. Eu contei lá o sonho para os meus irmãos e eles se invejaram de mim e me venderam. Ele interpreta o sonho e diz para você vai morrer, você vai voltar lá para servir ao rei. E a Bíblia diz que José, nesse momento, ele pede para esse copeiro, quando você estiver diante do rei, você lembre de mim, sendo humilhado, sendo massacrado e servindo a Deus na fidelidade, debaixo da potente mão de Deus. Lembra de mim, quando você estiver lá diante do rei, lembra de mim. E a palavra de Deus diz que o cidadão foi posto lá no lugar, esqueceu de José. Mas Deus trabalha para aqueles que estão na direção dele, humilhados, mas com direção de Deus, passando problema, mas com Deus sobre a vida dele, não saindo da presença de Deus. Deus dá o sonho lá para Faraó. Faraó tem um sonho, fica perturbado e ele conta para o copeiro. Era um homem de confiança. Ele disse: das minhas faltas me lembro hoje. Oh, aleluia. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você
andando na presença de Deus em fidelidade, você pode estar neste momento passando por uma grande humilhação, mas o Espírito de Deus vai te exaltar. Você não está vendo, mas Deus está trabalhando para você. Você não está sentindo, mas o Espírito está se movendo em teu favor, para te exaltar. Por quê? Porque você está debaixo da potente mão de Deus. E a Bíblia diz que Faraó mandou buscar José, já deram roupa nova para ele, tudo mudou, e José talvez não estivesse entendendo nada. É assim que você vai ficar quando Deus começar a te exaltar. E a Bíblia diz que Faraó pergunta para ele: é você? E ele diz: sou eu mesmo. São 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Você coloque alguém para cuidar dessas coisas aí. Faraó falou: mas não tem outro, a não ser você. Glórias ao Rei dos Reis, glórias ao Deus Todo-Poderoso. Humilhados diante do Senhor, na presença de Deus, você vai ser exaltado e vai vir muito mais de tudo que você está pedindo e pensando, porque Deus é o Deus da abundância. E a Bíblia diz que Faraó ficou tão feliz que disse o seguinte: ninguém manda no Egito, aleluia, depois de mim mais do que José. Depois de mim, quem manda é José. Depois de mim, quem coordena é José. José foi exaltado. Por quê? Porque ele ficou debaixo da mão de Deus. Diz assim Tiago 4,10: humilhai-vos perante o Senhor e Ele, Deus, vos exaltará. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, é Ele que faz. Não é você, não sou eu. Então é apenas um toque. Essa história de que Deus exalta os humildes é uma mentira. Deus exalta aquele que anda na presença dele. Deus te abençoe. É apenas um toque. Tchau, tchau.